Olá, pessoas. Eu sou o Juliano. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje é um episódio especial, um episódio que a introdução vai ser um pouquinho diferente, porque tem aqui comigo o Ricardo Almeida, que é fundador e CEO do Clube de Autores, que é o nosso apoiador aqui do canal. Então, quando eu começo falando do clube, eu vou dispensar essa parte, até porque ao longo do episódio nós vamos falar bastante do Clube de Autores. Então, boa noite, Ricardo. Como que você tá? Tudo certo por aí? Boa noite, Juliano. Boa noite, todo mundo. Tudo certíssimo. Ah, que bom. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui do nosso podcast. Por mais que a gente, né, tenha parceria, a gente conversa recorrentemente, eu tenho diversas dúvidas. Eu acredito que a audiência aqui, porque algumas pessoas me mandaram mensagens também, curiosas para saber mais sobre você, sobre o clube, e vamos falar de outros assuntos também. Mas eu já queria começar perguntando para você, Ricardo, que eu costumo perguntar para escritores, para quem, né, trabalha e vive no mercado do livro, qual que foi o despertar assim para a literatura? Qual que foi a maior motivação e outra viradinha de chave, como que isso virou um negócio? Como que você pensou, tipo, opa, vou além às vezes de ler ou escrever para transformar isso num negócio? Como que foi esse começo? Bom, despertar para a literatura foi desde, nem lembro com quantos anos, eu sempre gostei de ler, desde os primeiros livros lá, pré-coleção Vagalume ainda, que era na minha Sim. infância, pré não, né, mas mais ou menos na época da coleção Vagalume, que muitos não Uhum. devem nem saber mais o que é, Sim. mas Eu peguei essa fase ainda, li bastante. Tem até alguns ainda aqui em casa, bem legal. pô, eu não tenho, até gostaria. Mas eu sempre gostei muito de ler. Sim. E quando você tem esse hábito de leitura, é natural, eu acredito, é natural você começar a arriscar, escrever, e aí você escreve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque no final do dia, o que faz a gente humano é justamente a nossa capacidade de contar história, ou a nossa vontade de contar história, né? Legal. E na medida que você lê cada vez mais, você também vai tomando uma intimidade com as letras e, enfim, vai escrevendo, né? Então, Uhum. eu leio desde muito cedo, escrevo desde antes de eu vir morar aqui em São Paulo. Eu sou baiano, né? Eu nasci em Salvador, Uhum. eu moro em São Paulo eu vim acho que em 96, 95, 96, alguma coisa mais ou menos por aí, acho que em Sim. 96, para fazer faculdade, aqui fiquei, amo essa cidade. Uhum. E, bom, eu comecei a escrever desde então. A sua segunda pergunta, quer dizer, como que isso virou um negócio, virou a partir justamente da necessidade. Então, eu tinha já alguns livros escritos, na verdade, eu tinha um primeiro livro publicado por uma editora tradicional, que foi a Novatec, isso foi no ano 2000 especificamente, é um livro de negócio, não foi romance, não foi nada, Sim. foi um livro de uma metodologia de internet, que é a minha área de formação, né? Que é planejamento estratégico digital. Esse livro foi publicado, funcionou super bem. Quando eu fui publicar o meu segundo livro, eu descobri o segundo modelo de publicação que existia à época, que é você pagar para ter o livro publicado. E honestamente, eu não tenho absolutamente nada contra esse modelo, acho que são modelos ali diferentes. Uhum. Mas, na minha cabeça, ficava sempre aquela dúvida de, poxa, o autor ele não tem que ganhar... Quais são as opções que eu tenho para ganhar dinheiro com o que eu estou publicando sem que eu precise desembolsar antes? Havia, obviamente, muitas visões românticas ali à época que Sim. todo escritor acaba tendo. E, no final do dia, eu trabalhava com internet, eu me juntei com dois sócios, com o Anderson de Andrade, que era CEO de uma agência chamada A2C, depois eu acabei virando sócio dessa agência, Uhum. com o Índio Brasileiro, que foi um dos fundadores, digamos assim, da internet, né? Então, foi um dos fundadores do UOL, enfim, a gente acabou se juntando e montando o clube de autores que, na vida real, ele uniu o prático ao óbvio. O que era o prático? Uhum. Eu precisava de algum canal para escoar livros, para escoar principalmente os meus livros, né, os livros dos Sim. próprios sócios, né? A gente sempre Uhum. começa um negócio muito partindo da nossa própria necessidade pessoal. Todo negócio Sim. nasce de uma maneira egoísta, né? Uhum. Bom, e o óbvio seria o quê? Pô, você publica gratuitamente, a tecnologia, não era possível que a tecnologia, àquela altura, isso em 2009, não estivesse Uhum. já madura o suficiente para garantir uma impressão sob demanda, e essa Uhum. foi uma aposta, não tinha dado de mercado, não tinha nada sobre isso, a gente começou, era tudo mato, né? Uhum. E o clube nasceu basicamente assim. Ah, que legal. Assim, foi uma...
descoberta em vários sentidos. Foi uma descoberta do mercado editorial que eu absolutamente desconhecia. Eu era do mercado publicitário, né? É muito diferente. A cabeça do mercado editorial era muito mais conservadora do que a cabeça do mercado publicitário. Era absolutamente conservadora, aliás. E uma outra coisa que eu acabei descobrindo, tomando porrada, foi que a maior falha da gente, o maior problema, o maior desafio que a gente tinha foi ter nascido à frente do nosso tempo. Normalmente as pessoas acabam falando isso de nascer à frente do próprio tempo como um elogio, como uma coisa quase que visionária. Foi um perrengue que quase quebrou a empresa, porque a gente precisou formar gráficas que imprimiam sob demanda de verdade. Eu não estou dizendo sob demanda pequenas tiragens, é sob demanda 1 a 1, né? Não existia esse mercado. Então a gente precisou formar essas gráficas, estruturar a tecnologia para isso, formar o próprio público, e quando eu digo público, eu digo escritor, também para ele entender como que é essa nova forma de publicar um livro, né? Exato, para entender e para quebrar esse preconceito de autopublicação, que à época existia, a gente está falando de 2009, a gente está em 2022, há quanto tempo não tem isso, né? Sim. Aos poucos, obviamente, a história foi mudando, as possibilidades apareceram, é uma outra história, talvez a gente entre até aqui hoje, mas o clube começou assim, foi muita perseverança e deu certo, funcionou. Sim. Então, a gente está falando de praticamente 2 pioneirismos aí, né? Você está falando início dos anos 2000, uma questão da publicidade digital, né? Você fala com essa área de formação, porque se ainda hoje o marketing ainda é uma novidade para alguns nichos, para algumas pessoas, quiçá quase 20 anos atrás, né? E aí veio um novo pioneirismo, que é esse problema que você falou, tecnológico, a barreira de entrada, tanto da sua persona, quanto, eu imagino, às vezes, quase que, entre aspas, um boicote, né, das editoras tradicionais. Eu acho que de diversas formas pode ter ocorrido isso. Mas então a gente pode falar isso, né? Foi um pioneirismo mesmo nessa forma, nessa nova forma de publicar, se uniu, né, a parte papel, gráfica com tecnologia embarcada. Então, acho que o perrengue é interno, né, entre você sócios, os primeiros funcionários, como também externo, tipo, como, né, as pessoas vão absorver isso, como que você vende algo que teoricamente não existe, né? Então, como que você vende um conceito sozinho, né? Era só gente. Sim. Né? Você não Inclusive tem no mundo, concorrência, hoje, né? no mundo existem poucas empresas que fazem isso, poucas plataformas. E, de fato, vender um conceito sozinho, sem dinheiro, e esse é um ponto importante, com muitos milhões a gente faz tudo. Com zero, a gente é difícil, sabe? É muito no músculo mesmo que a gente conseguiu. Que as empresas, quando começam, né, estão com investimento dos próprios sócios, né? E às vezes não é um investimento suficiente para se bancar por um bom tempo enquanto valida o negócio, consegue os primeiros clientes, então aquela coisa, o dinheiro que entra, o dinheiro que vai saindo, né? E se não é o suficiente, isso pode quebrar a empresa, igual você falou no começo, né? Mas é interessante, assim, então esse surgimento foi em 2009, né? E de lá para cá, né? Vamos colocar assim, muitas mudanças, muitas evoluções. O que você vê daquelas primeiras premissas assim, digamos que vocês acertaram, tipo assim, poxa, isso aqui realmente é o que o mercado precisava e hoje realmente, tipo assim, quase que vocês fizeram uma previsão lá atrás, né? Porque esses novos conceitos. O que de fato ratificou? Pô, o que eu pensei lá atrás realmente era isso, se validou, chancelou, apareceram concorrentes, o público abraçou. O que foi mais assertivo assim nessa jornada? Assim, o clube ele teve alguns momentos, a história da gente pode ser dividida em alguns momentos muito marcantes. Então, logo que a gente começou, a plataforma ela funcionou, sabe? Ela deu digamos, por mais que a gente tivesse dificuldades, foram muito mais dificuldades operacionais. O que é uma dificuldade operacional? É você ensinar uma gráfica a trabalhar com impressão sob demanda. É você convencer a gráfica de que isso é um negócio ao ponto dela precisar dedicar uma estrutura para isso, né? Então, foram dificuldades operacionais muito grandes. Mas, do ponto de vista de negócio, ele funcionou rapidamente. Logo nos primeiros meses, a gente saiu em tudo quanto é veículo grande, Globo, UOL, quer dizer, TV, internet, revista, jornal, tudo, né? Então, isso deu uma chancela muito grande, trouxe muito público para a gente. Então, o volume de autores se autopublicando, ele começou a crescer. É óbvio que, à época, a plataforma também tinha suas limitações, tinham modelos padrão de capa, a lombada não era personalizável, só tinha um formato de livro, um ou dois formatos de livro. Hoje a gente tem
centenas de combinações entre tamanhos de livros, tipo de papel, tudo, né? Capa dura, capa mole, colorido, preto e branco, papel pólen, papel offset, enfim, hoje tem uma variedade gigantesca. Mas, assim, esse começo ele funcionou como uma espécie de testagem do que a gente chama de MVP, né? De uma proposta de valor. Ok, funcionou, tem público. A partir daí, foi camelar, foi melhorar a cor dos gráficos, a gente trocou de gráfica para uma rede que funcionou super bem. Então, a gente estruturou o negócio e foi nutrindo ele, foi crescendo. Em um determinado momento, a gente recebeu um aporte de um fundo de investimento da Fear Capital, que é o Fundo Santa Catarina. O Clube de Autores, apesar de eu ser baiano, morar em São Paulo, a A2C e o Anderson, que é um dos sócios, é catarinense e morava à época em Joinville. Então, um fundo de Santa Catarina acabou investindo no clube por conta disso. Isso viabilizou a criação de uma primeira equipe, uma equipe super enxuta. Inclusive, até hoje nós somos enxutos, nós somos em 5 pessoas na operação. É tudo automatizado. E esse foi o primeiro marco, quer dizer, foi se provar e conseguir um aporte. Foi um aporte pequeno, foi um aporte onde a gente basicamente fez tudo de errado com o dinheiro, a gente gastou errado, enfim, a gente fez um monte de besteira, mas dizem que é sempre assim no começo. Né? Sim. Bom, se é sempre assim todo mundo, eu não sei como a gente foi. Mas a gente testou uma série de teses, algumas funcionaram, outras não. A gente criou um marketplace para prestação de serviços editoriais, capa, diagramação, revisão, leitura crítica, todas essas coisas. Isso está no ar até hoje, que é o Profissionais do Livro. E esse foi o primeiro, digamos, foi essa segunda fase da história da gente. Né? Bom, e aí foi batalhar. Na terceira fase da vida da gente, que foi o que efetivamente começou a mudar o jogo, e já foi muito avançado. Essa segunda fase foi longa, foi muito suor e muito sangue aí no meio, mas a gente conseguiu destravar um dos maiores desafios que a gente tinha, que era a distribuição. Até então, livro publicado no clube era vendido pelo e-commerce do clube, ponto final. Né? Mas nem em outro lugar. E é óbvio que isso dá uma limitação grande. Né? A gente não é um grande portal. Né? Bom, o que aconteceu? A gente começou a fazer os primeiros acordos de distribuição. Primeiro com a estante virtual, depois com a Amazon, depois com a Livraria Cultura, depois com marketplaces como Mercado Livre, Submarino, Americanas.com. Enfim, isso deu uma visibilidade muito grande para os títulos. E veja, isso eu estou falando em 2018, 9 anos depois da gente ter começado. Deu uma visibilidade muito grande para os autores, uma visibilidade muito grande para os livros da gente. Hoje, só para você ter ideia, 70% das nossas vendas são via canais. Né? Eu estou falando de vendas tanto digitais, né, no caso de e-book, quanto de vendas físicas, sendo que o físico hoje de longe, a maioria são 80%, 75%, 80% das nossas vendas são de livros impressos, o que é uma realidade, inclusive, no mundo todo. Bom, então esse foi o nosso primeiro marco. Né? Desculpa, primeiro não, segundo. O terceiro marco, que foi muito determinante também, foi a pandemia. Não só pela pandemia. Foram algumas coisas ali em conjunto. Então, a gente já tinha essa migração, já estava integrado, já estava distribuído nos marketplaces. Nessa mesma época, as duas maiores varejistas de livro no Brasil, que é Saraiva e Cultura, quebraram, ou quase quebraram, mas na vida real ficaram com seus estoques absolutamente reduzidos, fecharam loja, foi aquele pandemônio, né? Saraiva está em recuperação judicial aí, né? Tá um imbróglio danado, né? Tá um imbróglio danado. Por que isso mudou para a gente? Porque isso fez com que muitos leitores, a maioria dos leitores, aliás, começassem a migrar os seus hábitos de buscar livro. Em vez de ir para a livraria física, eles começaram a ir para o digital. E no digital, nenhum e-commerce tradicional é mais poderoso do que os grandes marketplaces. Né? E aí, eu estou falando de estante, eu estou falando de Amazon, eu estou falando de Mercado Livre, de Submarino e afins. Até porque as pessoas vão comprar outras coisas para casa, desde material de limpeza, enfim, você encontra nesses marketplaces e acaba que você migra também o comportamento de comprar livros, né? Mas você sabe, não é nem só isso. Né? Não é nem só isso. Quando você vai para uma livraria física e para o seu homônimo online, né? Normalmente elas vendem o estoque que elas têm. O estoque que elas têm é limitado. Né? E muitas das vezes, quem não foi para uma livraria tem tal livro e ouve, não tem, mas eu posso pedir para você. É frustrante, né?
né? Sim. Livraria hoje é um lugar que você vai para procurar um livro e ouvir um não. A não ser que você não tenha um livro específico, que é o que acontece na prática, você vai fazer um browsing ali, você vai navegar fisicamente, escolher algum, beleza. Mas assim, no caso de marketplaces, como eles estão integrados com todo mundo, eles não dizem não, eles têm tudo, né? O consumidor descobriu isso. Então isso já foi aumentando esse hábito de compra digital. Isso nos beneficiou muito. E aí, oficialmente, com a pandemia, com os lockdowns, principalmente em março de 2020, a partir desse momento, nem existia mais opção. As livrarias estavam fechadas, literalmente, né? Sim. Então, foi Era todo 100% mundo digital, né? Sim. Exato. Foi um começo muito difícil, os primeiros dias foram de muita incerteza para a gente, muita incerteza. Sim. Vocês nem imaginavam que isso poderia ocorrer, né? Quem tinha ideia? Não, e quem tinha ideia o que ia acontecer com o lockdown, né? Sim. Mas isso, do ponto de vista de negócio, de demanda, isso fez com que o clube triplicasse o tamanho. E assim, né, rapidamente. Sim, e aí questão de tá poucos meses, né? E aí tem a vantagem, igual você falou do POD, né? O Print on Demand, então você não tem estoque. Então, se a pessoa compra 1, 2, dependente de qual título, a pessoa compra, produz, manda, e é isso, um estoque quase que infinito. Depende, o seu estoque ele depende da venda. Se está vendendo, tem estoque. Se não vende, não tem estoque, porque não precisa ter estoque. Basicamente isso, né? E antes de chegar num ponto que eu estou com dúvida, que é em relação a. Você falou muito da proporção, né? De mais ou menos 80-20, né? Livro digital e livro físico para livro digital. Mas até para a gente contextualizar quem vai estar nos vendo, vai nos escutar depois, o modelo de negócio do Clube de Autores, né? Na visão do usuário, né? Do escritor que quer se autopublicar. Como que funciona? Né? Ele chega clubedeautores.com.br, qual que é o processo dele? Bom, ele publica o livro dele gratuitamente nos formatos digital e impresso. Ele determina quanto ele quer ganhar de direitos autorais. O preço do livro é formado pelos direitos autorais dele, somados aos custos, enfim, aí envolve o tipo de papel que ele escolheu na hora que ele estiver configurando, quantidade de páginas. Faz aquela simulação, né? Ele faz uma simulação. Exato. E o livro dele está publicado. A partir do momento que ele está publicado, ele já leva um tempinho, alguns dias, né? Mas a publicação, na verdade, é em tempo real. Na hora ele está no e-commerce da gente. Em alguns dias, ele vai para todas as livrarias online. Porque depende das outras plataformas também, né? Não do clube. Mas a integração hoje já está muito bem feita, está muito eficiente. Não era assim sempre, é muito difícil fazer essas integrações com eles. Bom, e os livros já estão lá. E aí, assim, a partir desse momento, comprou um livro, se for digital, bom, obviamente, se ele estiver comprando no Kindle, no Kobo, Scribd vende muito, é o que mais vende, inclusive, da gente. Desculpa, é o segundo que mais vende, o que mais vende é o Google Play, o Google Livros. Mas, enfim, são os principais. Comprou como e-book, na plataforma que ele estiver lendo, ele já acessa ali na hora. Se ele comprar pelo site da gente em e-book, ele acessa pelo nosso leitor digital, que é o Pensática, que funciona multiplataforma também, e também é gratuito. E se ele tiver comprado o livro impresso, a gente imprime e envia o livro para ele. Como que a gente vive? Em cada venda tem uma parte que é nossa, que é a nossa remuneração. Dentro da composição do custo, né? Royalty, mais os custos de impressão, enfim, e os operacionais, enfim, os custos de negócios mesmo, né? Que acompanham o preço final do livro, né? Exatamente. Legal. E esse eu acho que é um ponto mais interessante, né? Porque aí a gente entra nessa segunda parte que eu ia falar, que a proporcionalidade de livros vendidos. Você falou que não só no clube, mas no mundo inteiro, grande parte é livros físicos, né? Então, além dessa vantagem de negócio que o clube tem na frente, que, poxa, Juliano, posso ter uma cópia do meu livro impresso, porque eu não tenho grana, porque eu só quero realizar um sonho pessoal que seja, tem essa vantagem. E essa crescente ou aparente crescente dos livros digitais, dos e-books, né? Principalmente hoje só tem Kindle, né, de e-reader no mercado físico, vamos colocar assim. Como que você enxerga? E se, né, desde o começo ali, talvez não em 2009, mas no início ali, 2010 para frente, como que foi essa migração? Ou ela é lenta? Ela está ocorrendo? Como que é? Vamos lá. Primeiro, essa proporção 80-20 é uma proporção mais do mercado brasileiro. Há diferenças em alguns mercados. Nos Estados Unidos você tem uma proporção que o impresso ainda está à frente e não está dando muitos sinais de mudança disso, aliás, mas eu já entro nisso. Mas deve estar lá para, sei lá, 60-40, alguma coisa mais ou menos por aí. Cada país tem ali a sua proporção, mas em geral, no mundo inteiro, o impresso de fato é dominante.
E-book está crescendo, está abocanhando uma fatia cada vez maior? Não, não está. Isso é um fato que, enfim, é interessante, é esquisito. Quando a gente começou, a gente ouvia muita gente dizer, não, mas o e-book vai dominar, vai matar o livro impresso. Para a gente, na vida real, meio que não importa. Desde que as pessoas leiam, a gente trabalha com todos os formatos. Todos, sim, né? Vai comprar da mesma forma, né? A gente vai chegar lá, Sim. Mas, de fato, a gente não tem notado um crescimento. E-book cresceu durante a pandemia em relação ao impresso. Sim. Aqui para a gente, eu estou falando de dados do clube, de fato cresceu, mas não cresceu de uma maneira tão galopante assim. Impresso mantém a sua liderança e se a venda de e-books e a leitura de e-books ela cresce em termos absolutos, né, ela de fato vem crescendo, o de impressos também. Né? Vai haver alguma mudança. As pessoas estão lendo mais. As pessoas estão lendo mais. As pessoas, sem sombra de dúvidas, no mundo não inteiro... muda a proporcionalidade. As vendas que aumentam dos dois, né? Sim, sem sombra de dúvidas, as pessoas estão lendo mais. Agora, existe uma coisa que, assim, a gente... quando a gente fala de hábito de leitura e de formato de leitura, principalmente, a gente tem esse hábito de ser fatalista. E eu digo isso porque eu comecei com o mercado de internet. E no meu começo de internet, a internet estava começando, né? Estou até mal de ser tão velho assim, mas enfim. E lá no começo se dizia, a internet vai matar a TV. A TV existe até hoje, está aí. Mesmo que seja você streamando Netflix para a TV, você está assistindo, o meio que você está usando é a TV. Né? Como se falava antes, a TV vai matar o rádio. O rádio existe até hoje também. Até hoje. Então, previsões fatalistas, elas fazem parte da nossa vontade de formar conversas, eu acho. Mas elas dificilmente acontecem. Né? Eu vi muito que o e-book ia matar o livro, assim, no ano que vem não vai existir mais livro impresso. Então, ano que vem veio, depois veio o outro ano, depois o outro, e nada disso aconteceu. Existe e teve uma cena que eu me recordo quando eu estava passando férias fora do Brasil, no México, num hotel, eu estava na piscina, e eu estava observando um negócio extremamente curioso. Se você olhasse adultos mais velhos, eles estavam lendo seus livros ali em papel. Sim. Se você olhasse das pessoas que estavam lendo, né? Obviamente que a grande maioria das pessoas estava na piscina, sei lá, jogando alguma coisa, na praia. Mas, enfim, quem estava lendo era assim. Os mais velhos mesmo estavam lendo seus livros em papel. Os, digamos, novos adultos estavam com seus Kindles ou qualquer, enfim, seus devices. E as crianças estavam com livros impressos. Curioso, então, né? Enfim, as duas coisas, impresso e digital, são tecnologias diferentes. São tecnologias que têm os seus prós e têm os seus contras. Quem tem filho e lê historinha para um filho, para uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, na hora de dormir, que é um hábito, além de saudável, absolutamente comum, né? Sabe que é muito mais gostoso para a criança você ver o livro no papel. A criança gosta mais, ela se diverte mais com isso do que na tela do iPad. Na tela ela vai querer tocar, mexer e tal. Ela perde o interesse, ela prefere ver, sei lá, Lucas Neto. Ver um vídeo, alguma coisa, né? Assim. Exato. Então, assim, isso também significa dizer que você está formando o hábito de leitura com papel. Né? Isso a pessoa carrega para o resto da sua vida. Ela vai mudar, vai ver nos dois. Quanto mais formatos se lê, o importante é que se leia. Né? Mas eu estou contando isso porque é difícil se prever algo mais fatalista de o fim de uma era e o começo de outra. Eventualmente pode ser que aconteça, mas eu não vejo isso tão cedo. Eu acho que o livro tem um diferencial, por exemplo, do jornal da revista, porque eu vejo que realmente o hábito de leitura em jornais e revistas tem diminuído, mas eles não entregam algo que o livro entrega, é a experiência, né? Então, o que eu mais escuto assim, das pessoas, por que elas preferem o livro físico, acho que é pela experiência do toque na página, dependendo da diagramação, você tem ali um capa dura, que é uma edição mais luxo. Então, são aspectos que fazem a pessoa querer ter esse livro na estante, algo que, de repente, um jornal não entrega. Então, acho que esse também é um grande fator da gente, pode ter tecnologia que for, mas eu quero ter a experiência do livro físico. Eu, assim, particularmente falando, eu leio basicamente só no Kindle, porque eu gosto de, antes de dormir, às vezes estou na rua, alguma coisa, é muito mais dinâmico, e eu pego pequenos intervalos para ler, mas eu sempre tenho, dos livros que eu mais gosto, a versão física também, para colocar na estante.
E às vezes eu não leio o livro, mas eu pego, eu folheio, eu vejo. Às vezes tem um complemento a mais a versão física do que no digital. Então, essa experiência o Kindle ou qualquer outro device não entrega. Não tem cor, não tem toque, né? Não tem cheiro, né? A gente costuma cheirar os livros também, pega um livro novo. Então, eu acho que não tem tecnologia que vá superar a experiência da leitura num livro físico. Acho que isso é um grande trunfo, digamos assim, que o livro pode ter, né? Então, eu acredito, né, que para o clube é interessante manter os vários formatos, que a gente está falando, de repente, de mais vendas, né? Você tem mais formatos, em mais marketplaces, naturalmente você alcança mais pessoas, né? Para a gente, o importante é o hábito de se escrever e de se ler, qualquer que seja o Isso formato. aumentando, né? Cada vez mais aumentando. Tem um formato que a gente não trabalha hoje, por uma questão técnica, que é audiolivro. Sim, sim, eu consumo tudo. Eu consumo e-book, eu consumo impresso, eu consumo audiolivro. sim. Mas audiolivro é difícil na autopublicação, porque a gravação tem que ser mais profissional, porque senão fica aquela gravação com ruído, fica ruim, o cara não sabe ler direito, sabe, tropeça nas palavras, fica uma experiência ruim. Audiolivro depende de uma experiência perfeita de áudio. Né? E aí é caro. Você vai alugar estúdio, cara, vai sair R$5.000, mais ou menos, né? Não é todo mundo que tem isso para se gerar um formato de audiolivro. Mas, enfim, eventualmente, alguma tecnologia há de surgir para viabilizar isso. Mas, assim, a gente está começando... E aí, assim, eu falei desses marcos todos do passado. O futuro da gente já é um pouco diferente. Porque a gente está começando a trabalhar um foco um pouco diferente. Se até então o foco do Clube de Autores era muito em torno da publicação do livro, independente de formato, mas da publicação do livro, o foco da gente está começando a ser muito mais voltado para o autor, em toda a sua jornada literária. Então, eu vou te dar um exemplo de alguns produtos que a gente vai lançar no futuro super próximo, que a gente já está estruturando. A gente tem missões literárias que a gente está trabalhando com uma agência de turismo de experiência, onde o primeiro produto, digamos assim, da gente vai ser o Rio do Machado de Assis, que de fato, turismo, sabe? É você conhecer os lugares por onde o Machado de Assis passou, os lugares onde os livros dele aconteceram, entender um pouco mais a jornada literária do próprio Machado de Assis e aprender literatura vivendo a literatura, né? Isso inspira autores. Eu estou dando o exemplo de Machado de Assis, que vai ser o primeiro sei lá, das missões, dos pacotes da gente, mas a gente, aqui em São Paulo, a gente tem muita coisa com modernismo. A gente tem a Casa do Mário de Andrade aqui, que, na minha opinião pessoal, foi onde começou a literatura brasileiríssima, digamos assim, né? A literatura realmente, de Macunaíma para frente, tudo mudou. Sem as referências, né? Sem o passado português, né? Sem o passado português e sem uma literatura mais europeia. O Machado de Assis, por mais gênio que ele seja, é óbvio que foi talvez o maior dos gênios da literatura brasileira, rivalizando talvez ali com Guimarães Rosa, mas é a minha opinião essa. Mas era uma literatura muito mais europeia do que tupiniquim. Perfeito. Né? Mas, enfim, e a possibilidade de você passear por esses lugares, viver esses lugares. Então, isso é algo para inspirar o autor. Tem produto de educação que a gente está trabalhando. Tem produto... tem até produto de moda. Então, tem um mundo de coisa que a gente está trabalhando agora para abraçar o autor em toda a sua jornada literária. Financiamento, ajudar em crowdfunding de livro, de lançamento e de tudo que ele precisar fazer. Tem um mundo de coisa que a gente está trabalhando. Mas o foco, de fato, deixa de ser o livro e passa a ser o autor, que é algo muito mais abrangente, muito mais completo. Você sai do produto, né, que é algo finito, algo pontual, para algo quase que recorrente para sempre, que é trabalhar a pessoa, né? Exato. E se você trabalha o autor, né, colocando a máxima do nome, né, o clube de autores, naturalmente, eu acho que é uma consequência quase que direta, você também atingiu o leitor, porque se o autor ele tem essa experiência mais completa, de ponta a ponta, vamos colocar assim, com o clube, ele vai produzir mais, vai publicar mais e vai atingir mais leitores. Então, isso é uma coisa que a gente percebe, inclusive, no nosso dia a dia, ao longo, principalmente, dos últimos 3, 4 anos.
a gente viu uma mudança muito grande. Na medida em que o autor entende o seu próprio papel, entende que ele precisa ser o seu próprio empresário e trabalhar a sua divulgação, entende que o livro não é só ele escrever um monte de coisa, não revisar, pega uma capa meia boca, joga lá que ele vai acontecer. Não vai acontecer. O livro não vai vender se ele não for bem trabalhado. Nenhum produto acontece se ele não é bem trabalhado. Então, na medida em que o autor entende isso, e ele entendeu, ele vem entendendo isso com o tempo, a gente já percebeu ali o crescimento, a quantidade média de vendas por livro. Se a gente for comparar hoje, 2022, com 2017, 18, por aí, eu diria que o quê? Triplicou, quadruplicou a venda média por título lançado. E isso não tem a ver necessariamente, de 2018 para frente, não tem a ver necessariamente com distribuição, porque assim, a gente já tinha distribuição lá. Tem a ver com a qualidade do livro que melhorou, a qualidade técnica dos livros que efetivamente melhorou e que está puxando essa curva para cima. Eu acho que é assim, a qualidade técnica, né? Até porque o clube ele vem avançando em plataformas, tecnologias, então tem essa melhoria, e a preocupação do autor do tipo, eu publiquei não é o suficiente, eu tenho que fazer um esforço após para que o livro seja vendido. Então... a gente tem um negócio que a gente lançou há algum tempo e que tem sido muito utilizado, eu estou falando isso de feedbacks de autores, tem sido muito utilizado, que é um dashboard, é um painelzão estatístico. Legal. Então, o que a gente faz? O livro dele está ali, está publicado, está sendo distribuído, está vendendo. A gente pega todo o gráfico de venda deles, onde distribui, onde não distribui, a gente pega tudo, ciclo de vida, o funil, quantas pessoas viram a página do livro e quantas efetivamente compraram, né? A gente disponibiliza isso tudo para o autor, mas a gente tem um algoritmo nosso de inteligência artificial que ele cruza todos os dados de cada livro com as médias de livros do clube e diz para ele, olha, o seu livro não está vendendo mais ou não está performando mais, provavelmente porque você está com este problema aqui que os outros não têm. Então, a gente vai dando recomendações para os autores. Né? E essas recomendações acabam sendo seguidas, e ao serem seguidas, na grande maioria dos casos, isso se reflete em um aumento de vendas. Venda. Sim. É isso. Nosso papel... E isso significa... É um dos exemplos, sabe? De parar de olhar para o livro, hardware, e começar a olhar para o autor e entregar para ele inteligência. Né? Sim. Isso vai muito além, que eu acho que porque às vezes as pessoas podem pensar do tipo assim, eu vou no clube de autores que eu quero ter o livro ali impresso, mas é muito além disso, né? Então, esse é apenas a ponta do iceberg ali, que é o cara publicar o livro dele. Acho que a experiência, o dashboard, as várias plataformas que é publicada, essa experiência, né, esse foco no autor faz com que ele fique... a jornada dele de ser um autor mais vendido fica mais facilitada, porque tem feedbacks que é baseado em dados, então, contra dados, não há argumentos, né? Então, tá ali. Então, se ele segue a cartilha, vamos colocar assim, do clube, naturalmente ele vai crescendo, ele vai evoluindo, né? Ele vai crescendo. Isso não vai garantir que ele seja um best-seller, porque a vida, infelizmente, não é tão simples assim. Sim, não há uma receita de bolo. Seguir essa receita, ok, agora eu vou vender 100 mil livros por mês. Não é assim que a vida funciona. Senão todo mundo seria, né? Se fosse fácil. Exato. Mas, sem sombra de dúvidas, isso vai entregar ferramentas para que ele chegue lá. E aí, como tudo na vida, vai depender do autor, que é o seu próprio empresário. Não tem empresa que não dependa do empresário para funcionar. Né? Sim, claro. E é um ponto importante, assim, porque se o autor decide, né, publicar de uma forma independente, 100% independente na Amazon, na Google e qualquer outra plataforma, naturalmente ele não vai ter essa inteligência por trás dos dados, né? Ele vai ter que, de repente, pegar um dado aqui, outro ali, na cabeça dele formular algo, imaginar o porquê que está vendendo ou não. E hoje, né, como que você tem percebido assim o hábito, tanto, né, naturalmente de venda, mas de leitura? Você falou que o Scribd ele é uma surpresa, talvez, que ela não é tão conhecida como a Amazon ou a Google e vende bem. Como que é mais ou menos essa distribuição assim média, tanto das pessoas buscarem de ler, porque o Scribd, por exemplo, tem podcast, tem outros formatos além de livro também. Tem mais ou menos uma média assim dessa distribuição? Bom, eu vou te falar, eu não tenho aqui comigo os dados exatos, mas eu vou te falar um aqui. No caso de e-book, especificamente, a gente está falando de Google, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, aliás. Google, depois Scribd, depois Amazon. Aí depois um compilado de outros, que são bem outros mesmo, lá atrás. Que é bem pequenininho, né? Esses são os três principais. São os três principais. Legal.
E desculpa, eu estou falando de canais, mas a gente tem Sim. ali, no caso dos livros vendidos do clube, eu diria que no quarto lugar, depois da Amazon, a gente tem o nosso próprio e-reader, que aí são pessoas que Sim. Você falou compram Pensática, né? diretamente pelo site, é o Pensática. Por que isso é importante de dizer? Porque a maior parte das pessoas que lê e-book não está lendo o e-book da melhor maneira possível, se é que a gente possa falar isso, ao menos do ponto de vista Essa é uma dúvida. Que não está talvez lendo a no Google site. está em primeiro lugar, acho que é um indicativo disso, né? Exatamente. Elas estão lendo no celular delas. Sim. Estão lendo no iPad normal, mas no tablet, mas elas estão lendo no celular, a maioria está lendo no celular. Né? É a melhor experiência de e-book, mas nem de longe. Eu, pelo menos, não acho. Acho horrível você ler um livro numa telinha desse tamanho. Né? Sim, Mas é onde a maior parte das pessoas leem. Né? É o acesso que ela tem, né? Como o nosso leitor não é um hardware, né? É um leitor multiplataforma, você acessa em tudo, a gente vê que isso de fato, acontece na tela do celular. Né? Que é o principal. Então, isso de e-book. Né? De impresso, aí a gente está com Mercado Livre e Amazon juntos, depois a gente, o próprio clube, né, como e-commerce, né, como canal de venda, depois estantes, não, depois acho que as da B2W, né? B2W, americanas, Shoptime. Depois estante, depois Livraria Cultura. Legal. Então é bem diverso, né? Acho que principalmente do físico, né? O físico a gente tem mais opções, né? Mais canais de distribuição e venda, né? Porque isso muda, tá? No mês a mês isso muda também. Sim, varia, esse gráfico que eu tô falando, que é o que eu me lembrei aqui do gráfico de março que eu estava olhando agora. Mas para abril isso já está diferente, essa composição. Naturalmente, acho que é uma outra grande vantagem de publicar no clube, que você tem um único trabalho, né? Eu vou só no clube, publico, e você tem toda essa ramificação. Né? Mas eu vou ser bem sincero, quando o autor aparece para a gente perguntar por que eu deveria publicar com vocês e não com, sei lá, X, a minha resposta default, a nossa resposta default é: eu não preciso escolher, a gente é de graça. Publica aqui, publica lá também. Publica em todos os lugares que você quiser. A gente, pelo menos, não exige exclusividade. O que a gente garante é que aqui com a gente, onde você vender, que a gente distribuir, você vai ver isso de uma maneira centralizada no seu extrato. A gente vai te entregar os dados todos de performance e é tudo absolutamente transparente. Mas isso não te impede de publicar em qualquer outro lugar também. O autor independente é independente. Se eu tornar o autor independente dependente, eu estou matando o mercado. Né? Você está indo contra, às vezes, o seu discurso, né? Você está indo contra a sua premissa, né? Da autopublicação. Então, essa liberdade do autor é bem importante, né? Mas eu pergunto muito isso porque eu vejo bastante até, né, outros autores, né, que já passaram aqui pelo Pode Ler e Escrever, a grande maioria às vezes centraliza único no canal. Então, se eu tenho um canal de venda, eu tenho uma chance de venda, vamos colocar assim. Se eu estou distribuído em vários, eu tenho várias chances de venda. Eu posso manter a venda na Google ou na Amazon, mas eu tenho outras possibilidades. Então, acho que não tem falar que isso desvantagem. É um negócio, né? Eu tenho uma dificuldade de compreender isso. Por que exatamente que você tendo todas as opções gratuitas para você, você escolhe uma e você vai ficar em um canal ou em uma única loja? Por que você vai ficar em uma única loja se você pode ficar em, sei lá, 20 sem pagar nada? É uma coisa estatisticamente esdrúxula. Não tem lógica isso. Né? Mas enfim, por exemplo, quando eu publiquei meu primeiro livro aqui, eu conheci o clube só de pesquisa, assim, muito pouco. E foi muito um laboratório, né? E foi aquele primeiro formato que você publicou. Não foi o primeiro, foi o outro, né? Que você disse que você contrata uma editora, uma prestadora de serviço. Você paga, ela te entrega o livro com tudo. Só que assim, ela joga no seu colo. No meu caso, foi 100 cópias com o arquivo do digital. E eu me virei para publicar, para ter os dados e tudo. Então, acho que diminuir as dificuldades, né? Diminuir os percalços para o autor é muito importante, até para que ele não desista, né? Até para que ele escreva mais, para que ele vá cada vez mais evoluindo. E aí, até para a gente reforçar mais um pouco, né? O foco agora é o autor, né? Para esse ano, ou às vezes umas metas ao mais longo prazo. Que né, o Ricardo, uma dor assim, própria ou de mercado, tem pensado para o clube de autores assim, tem
novidades, algo que está para surgir, mudança de plataforma, o que mais, assim, nos próximos anos? Porque eu imagino que tem ideias, assim, para vários anos, né? Sim, tem. A plataforma, o coração da plataforma, que é o sistema de publicação, a gente mudou no final do ano passado, né? Que a gente criou um estúdio mesmo para você poder configurar a capa, fazer tudo absolutamente personalizado. Tá fantástico. Às vezes eu fico olhando aquilo ali babando, sabe? Tá lindo. É um filho que nasceu, né? Tipo assim. Um filho que nasceu. E olha, eu vou te falar que é muito difícil isso. A gestação é longa, né? Parece. Mas o estúdio da gente de criação de capa e de criação de livro mesmo, ele tá pronto, ele foi lançado já no ano passado, ele super funciona. Então, assim, do ponto de vista de plataforma, o e-reader a gente lançou não tem tanto tempo assim, então, do ponto de vista de plataforma para publicação de livro, o que a gente vai ter agora são as evoluções naturais que o tempo exige. Né? Pequenas modernizações e melhorias, exatamente. Novos formatos, deve entrar novo formato de livro daqui a pouco tempo, mas são essas coisas. Esses outros projetos de financiamento, ajudar o autor a financiar o livro dele, ensinar o autor, é um projeto educacional, as missões literárias, tem uma série de outros projetos para abraçar toda a jornada literária que o autor tem. Então, isso é uma parte do que deve nos... é uma das 3 frentes que a gente está trabalhando esse ano, é ampliar essa jornada. Isso é uma das 3 frentes. Qual é a segunda frente? A gente descobriu, muito ao acaso, que a gente tem aproximadamente 500 editoras que publicam os seus livros aqui com o clube. Nenhuma delas falou com a gente, nenhuma delas conversou com a gente. É como se fosse usar o clube de uma white label, vamos colocar assim? Não é nem white label, elas publicam em nome dos autores mesmo, como se fossem um autor, e elas ganham como se fossem um autor, e elas dividem com o autor. Elas usam a gente como canal de venda, no caso delas, como canal de venda de impressos, né? Na maioria. Algumas usam de impresso e de e-book. Mas elas produzem um livro no clube normal, como se fosse uma pessoa física. Normal. E elas vendem muito, né? E a gente concluiu o óbvio, primeiro meu Deus, como é que eu nunca percebi isso antes, né? Foi aquele negócio da gente começar a se sentir burro, né? E depois falar, não, melhorar isso daqui, pô. Se eu tenho um monte de gente de editora vindo aqui, eu tenho que oferecer alguma coisa minimamente decente para elas, né? As necessidades de uma editora são absolutamente diferentes da necessidade de um autor. É outra coisa, né? Então, tem todo um projeto B2B ali voltado para editoras, que a gente está trabalhando numa segunda frente, que inclui distribuição, inclui um monte de coisas diferenciadas entre editoras e autores. Então, essa é a segunda, o segundo foco da gente. O terceiro foco da gente, e aí veja, a gente já está falando de ampliar, abraçar a jornada do autor, começar a trabalhar com a editora de uma maneira mais profissional, porque, assim, informalmente a gente já trabalha, eles já estão aqui com a gente, né? A gente só precisa melhorar a conexão, né? A outra coisa é levar o clube para fora do Brasil. Então, assim, tudo isso que a gente tem, a gente está levando provavelmente no final desse ano, a gente já está com todos os acordos feitos, toda a estrutura montada, né? Legal. Mas provavelmente para o final desse ano a gente inicia as operações na Europa. Começando com a Península Ibérica, por motivos óbvios, né? Primeiro que você tem Portugal, que fala português, né? Sim, é uma conexão quase que direta, né? Direta. Você vai direto, de avião e tudo, literatura, enfim. E você tem uma outra coisa aí também, que é o conceito de comunidade europeia, que é o que o Mercosul nunca conseguiu ter nada nem remotamente parecido, que eu posso imprimir o livro onde eu quiser ir. A gente vai imprimir o livro na Espanha, a gente pode imprimir o livro lá e entregar o livro na França, na Inglaterra. Inglaterra eu não sei exatamente como é agora com o Brexit, mas Alemanha, no mínimo em todos os países da Europa continental, a gente consegue trabalhar. Isso abre para os autores brasileiros um super mercado, porque a gente tem muito brasileiro que mora fora, né? Que mora fora do Brasil, que mora na Europa. A gente abre também para escritores portugueses uma porta muito grande. Pô, Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões. Em leitores, o Brasil tem 100 milhões de leitores, né? Ativos, digamos assim. Né? Só isso já é 10 vezes mais do que toda a população portuguesa, né? Então, óbvio que abre uma porta muito grande para autores independentes portugueses, mas isso também abre uma porta para autores de outros idiomas, autores espanhóis, autores, enfim, de outras culturas.
e isso acaba fortalecendo o nosso próprio discurso, o nosso próprio conceito de que no fundo é isso, a nossa missão de vida é facilitar as histórias que as pessoas têm para contar. E quando a gente está num mundo tão repleto de diferenças, num mundo com guerra, com essa desgraça que está acontecendo na Ucrânia, com tudo isso, o que a gente pode fazer é ajudar essas pessoas a ter as suas vozes, né, a contar as suas histórias. Então, imagino quanta de história que não tem de tudo isso que está acontecendo lá, que é o que acontece aqui. Enfim, a humanidade é isso. A humanidade vai melhorar na medida que as histórias sejam mais compartilhadas. E a gente entende isso como sendo uma das nossas missões. E é óbvio que sair do Brasil, não sair, né, mas ampliar. A nossa base sempre vai ser Brasil, é o nosso mercado principal e sempre vai ser, provavelmente. Mas estar no mundo, isso ajuda a gente bastante. Vou dar até um exemplo de uma autora que é publicada no Clube, que a Thaís, ela participou de uns episódios no começo do ano, Thaís Peçanha, que ela escreveu sobre rodas. É isso, é uma história ficcional, mas que é muito inspirado, né? Ela tem uma doença chamada popularmente de ossos de vidro, né? Então, é isso, é contar histórias, experiências, você entregar algo para outras pessoas, né? É algo relevante mesmo. Então, acho que vai muito de frente, né, com isso que você falou. Então, inicialmente... Não, pode falar. Desculpa, eu estou interrompendo, né? Eu falo pra caramba, desculpa. Não, mas o foco é isso mesmo. É o que a gente quer, é você falando, não eu. Talvez que é certo. Tem coisas incríveis. O Sobre Rodas, né, que é o livro da Thaís, é fabuloso. É fabuloso. É uma história incrível. É uma história que as pessoas precisam ler, sabe? E tem outras histórias. Tem um livro que eu vi hoje, eu estava navegando no UOL e eu vi hoje uma matéria sobre hoje ou ontem, acho que foi hoje, sobre um livro que está aqui no Clube, que é sobre os bastidores da prisão, da operação que prendeu o Marcola, né? Que, putz, agora só porque eu falei eu esqueci o nome do livro. Mas é fabuloso também. Então, tem histórias reais, foi escrita por um policial federal então, são histórias reais que a gente não tem acesso ligando à TV, né? Porque são densas demais para isso. São histórias ficcionais, mas que abrem caminhos fabulosos, como é o caso da Thaís. Cara, tem um mar de livros aqui que são tão incríveis. Pô, a gente tem um total de 75 mil livros, mais de 75 mil livros hoje. É muito livro, né? Então, eu, na medida do possível, óbvio que eu não li todos, nem teria como, né? Mas eu sempre compro compro normal, como usuário normal, leio ali esse livro, eu fico, enfim, emocionado com o volume de histórias incríveis que a gente tem contadas aqui dentro. Cara, que legal. E assim, o que você vê de desafio maior assim no Paró? Porque é um desafio muito grande, né, Ricardo? A gente está falando de cultura, né? A gente falou muito aqui de hábitos de leitura, até da criação das histórias, às vezes as motivações, né? A gente está falando questões antropológicas, guerras e tudo. Cada país, a gente está para outro continente, viu outra realidade. Como que é fincar uma bandeira brasileira, por mais que Portugal seja mais fácil, vamos colocar assim, mas são grandes desafios, né? Como que o mercado, você enxerga assim essa entrada? O que você está esperando de desafios iniciais? Todos os desafios. Todos possíveis, né? O primeiro é não cometer um erro que muito gringo comete quando vem abrir negócio no Brasil, que é menosprezar a cultura do local para onde você está indo. Quer chegar botando banca e tal. Chegar botando banca, que é o que é feito aqui no Brasil quando chega uma empresa de fora, né? Sim. Então, a primeira coisa é isso, é respeitar, esperar o tempo. A gente não vai chegar numa super agressividade no primeiro ano, porque não tem como a gente fazer isso. A gente precisa entender como é que funciona. Tem coisas, obviamente, que a gente tem um mar de pesquisa que a gente contratou, mas pesquisa é uma coisa, a realidade é outra, né? Então, a gente tem que sentir essa realidade, conversar com players dos mercados locais, são outros distribuidores. A FENAC, por exemplo, é absolutamente relevante. Eu não tenho um contrato com a FENAC, porque aqui no Brasil ela não existe, né? Foi embora, né? Foi embora, às vezes, por vários outros, às vezes motivos até culturais locais e saiu, né? Então, tem outros contratos que precisam ser feitos, tem outras dinâmicas que precisam ser costuradas, tem outros hábitos de leitura, tem outros hábitos de escrita que às vezes não nos parecem óbvios, sabe? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar 2 exemplos, aliás. Um exemplo é a gente costuma achar, eu vou pegar Portugal, tá? Como é o primeiro país que a gente vai, ele ilustra muito bem isso.
O português, por natureza, ele é mais conservador do que o brasileiro. Isso não é bom e nem ruim, é um fato. O português ele é mais conservador do que o brasileiro. O europeu, como um todo, é mais conservador do que as pessoas do Novo Mundo, né? Eles têm muitos milênios a mais de história tradicional, formal, digamos assim, clássica, que isso pesa, né? Por outro lado, se você pegar um Lobo Antunes, até um Saramago, a forma que eles escrevem, a maneira que eles brincam com a língua é absolutamente revolucionária e muito mais liberal do que o português que é usado no Brasil para se escrever livros, né? Há um respeito gramatical muito mais rígido aqui, e lá há um respeito, esse respeito ele cai, ele desaba, né? O Lobo Antunes tem livro que ele bota, para cada capítulo tem um ponto. O capítulo inteiro, 20 páginas, é uma longa frase, né? E funciona. Funciona muito bem, aliás, né? Não é à toa porque ele é o que ele é. Então, eu peguei ele como exemplo, mas tem vários outros. Então, essa aparente contradição entre o conservadorismo e o ultraliberalismo na escrita, literário, é um negócio que a gente vai ter que aprender a lidar. E é importante a gente trazer isso também para o autor brasileiro, para ele conhecer mais dessa literatura que está sendo produzida lá. Tem uma outra coisa também que também vai um pouco até contra isso que eu estou falando. Tem uma autora da gente, que se chama Natália Nodari, ela escreveu um livro chamado O Segundo Cu. Eu vi recentemente pelas newsletters, mais vendidos e tudo mais, né? Mais vendidos. Ela é uma gênia da divulgação. A estratégia de divulgação dela é fabulosa, mas ela passou um tempo morando fora, morando em Portugal, morando em Coimbra. E o que ela relata é que a receptividade do livro dela lá foi muito maior do que aqui. Aqui, as pessoas foram muito mais críticas, não só pelo título, mas, enfim, pelo tipo de conto do livro, que ela trabalha muito com contos eróticos, foi muito mais crítica aqui do que lá, o que é uma coisa curiosa. Aqui, se não me falha a memória agora, eu posso estar falando besteira, se eu tiver, me desculpe, mas eu tenho quase certeza que ela me disse que ela chegou a receber até ameaça de morte. E veja só, o que é uma coisa normal, estou até habituado, eu já recebi 2 aqui. Não deveria ser normal, mas acontece. Mas enfim, são essas diferenças culturais, a gente vai ter que aprender a lidar. O desafio da gente vai estar nisso, principalmente nisso, e no outro desafio, que é muito mais pessoal, que é eu saber lidar com a minha própria ansiedade. Eu sempre acho que o negócio está indo de uma maneira muito mais lenta do que ele deveria. Mas enfim, isso eu preciso tratar eu comigo mesmo numa análise. Mas acaba que a experiência, né, de 13 anos, vamos colocar assim, do clube, faz que você não comece de fato no zero, né? Então, erros cometidos no passado, você já está com várias ressalvas antes de ir. Então, talvez seja um fator que faça ir mais rápido do que no começo, lá atrás, né? Além das questões tecnológicas, né? Mas é questão de negócio, né? Porque se for pegar uma questão organizacional, uma questão corporativa, o dia a dia do negócio, ele meio que se parece, dependente do nicho, né? Essa experiência você já tem, né, de longa data. Então, de repente, seja um ponto positivo, né, de começar lá fora, mesmo com todas essas dificuldades, né? Mas vai ser uma jornada interessante. Não, com certeza vai. Então, assim, de tudo que mudou, né, desse grande crescimento da pandemia, com as mudanças tecnológicas, né, que vieram recentemente, plataforma, aplicativo, tudo mais, e a gente vai chegar no final do ano, né, com essa possível abertura de mercado para a Europa, né? E aí, uma dúvida, né, final, assim, Ricardo, a gente aproximando o finalzinho do nosso programa, você é pai, né, você fala que você é um ultra atleta, estrategista, empreendedor, como que consegue se organizar em rotina até para ficar são, né, com um tempinho para pensar no negócio, pensar em desenvolvimento, em crescimento, ter ideias, escrever, como que é tudo isso, uma jornada tão... Olha, eu não sei se eu vou saber te responder não, tá? Mas as coisas, elas meio que se encaixam. A minha prioridade absoluta é a minha família, e eu quero crer que eu seja um pai presente, um marido presente, eu acredito que eu seja, né?
A pandemia, inclusive, ajudou muito nesse sentido. É óbvio que a pandemia teve uma carga negativa gigante, eu não estou questionando isso, não me entenda mal, mas você Mas é bom ficar em enxergar casa... os pontos positivos, né? Tipo assim, as vitórias, as conquistas. Para mim, ficar próximo no cotidiano mesmo, conviver com as minhas filhas, eu tenho uma filha de 10, uma que vai fazer 5 agora, nessa semana, então conviver com elas no dia a dia, tá do lado da minha mulher também, porque ela também tá trabalhando de casa, isso, cara, isso é muito legal, né? Isso te faz ficar presente e acompanhar coisas que você não acompanharia se a gente estivesse em outra realidade. Eu tenho uma outra coisa também, que por muito tempo, e isso acabou agora, quando eu digo agora, tipo mês passado, né? Eu atuei em 2 empresas no paralelo. Então, eu tinha um clube de autores e eu tinha minha agência. Eu era sócio da A2C, junto com o Anderson. A A2C foi comprada por uma outra agência chamada Brivia, que é uma agência grande hoje, bem grande, né? Tem contas de Brasil, Petrobras, Vivo, tem um monte de conta grande, 400 e poucos funcionários. Então, eu fui como se fosse um VP de uma unidade, né? Dentro da Brivia e sócio, né? Também. Enquanto eu tocava o clube de autores. Isso tudo no paralelo, né? E a parte de esporte é porque eu gosto de esportes de ultra distância. Então, ultra triatlon, a gente está falando de nadar 10 quilômetros, pedalar mais ou menos 300 e poucos, 400 quilômetros, correr 84. O ultramaratona, teve uma que eu fiz há algum tempo, aqui na Serra da Mantiqueira, que é uma corrida a pé mesmo, né, de 220 quilômetros, entre Minas e São Paulo. E tudo isso junto ajuda a pensar, sabe? Bom, é óbvio que a gente estava falando até antes aqui da gravação, que as ideias de coisas que a gente está fazendo junto, normalmente eu tenho quando eu estou pedalando lá por 4, 5 horas, pedalando em alguma estrada no meio do nada. Por isso que se encaixa, né? Porque você vai precisar desse momento, esse ócio criativo, né? Que no seu caso não ócio, é uma atividade física criativa, né? Exato, mas não deixa de ser quando você está nadando, principalmente, porque pedalando você ainda tem que ficar esperto na estrada, né? Mas nadando você está ali, tem uma hora que, né? E a cabeça começa a funcionar. Então, acho que inovação, como um todo, ela nasce do caos. A inovação depende do caos. Trabalhar em agência e conviver com planos de clientes que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui em literatura ajudou muito a criar modelos de negócio relevantes para o clube, né? Hoje já não está mais compatível por uma questão puramente temporal, e aí eu já estou totalmente no clube. Vou sentir falta um pouco dessa multiplicidade de elementos, né? De caos, mas o caos para mim é essencial para você conseguir criar e executar tudo. A gente fica assim muito falando em necessidade de ter foco demais atrapalha, foco demais te deixa bitolado em uma única coisa e evita que você olhe para os lados e perceba que aquilo que uma indústria, sei lá, de óleo de cozinha, que foi por muito tempo um cliente que eu atendi, que foi a Bung, que algo que está sendo feito com óleo de cozinha é uma ideia super bacana de comunicação que você consegue aplicar em literatura. Né? Claro. Então, é isso, é se manter permanentemente aberto. Então, talvez, eu abri dizendo que eu não sei se eu ia conseguir responder, mas eu acho que a principal resposta é essa. Fazer muitas coisas traz um dos maiores benefícios para a criatividade, que é o caos. De repente, agora você vai sentir até um vazio, né? Porque, tipo assim, vai sobrar tempo, entre aspas, porque você não está mais à frente, né, da agência, tipo, como ocupar esse tempo e não ocupar de uma forma que você fique com uma só direção. E eu entendo muito bem isso, porque, né, por anos eu tive uma agência também passei nesse processo de dedicar 100% à literatura, e uma das coisas que eu mais gostava de participar de algumas reuniões com o cliente, às vezes eu nem sabia como estava no processo, mas eu participava só para pegar algum insight, para utilizar isso em outro ponto. Que às vezes é uma metodologia, é uma forma de trabalho, é uma fala que alguém coloca pontualmente numa reunião, é uma troca de ideias, se otimiza momentos. Então, assim, é pensar muito além do negócio, né? Pensar muito além daquele momento. Então, colecionar a experiência. Colecionar a experiência. Olha a vida do Hemingway. Hemingway,
Cara, eu Sim. nem sei quantos lugares que ele morou, diferente, quantas experiências diferentes que ele teve Uhum. ao longo da vida dele. É essa multiplicidade de experiências, esse Sim. multitasking, que é muito mais fácil para a gente hoje do que na época do Hemingway, né? Ah, com certeza. Que nos dá sei lá, essa dádiva da gente conseguir criar facilmente, entender, digerir tudo isso que acontece no Uhum. mundo e Uhum. criar com uma facilidade maior. E além das questões corporativas e de negócio, dá cada vez mais oportunidades a criar novas histórias, né? Sei lá, quem é um contista, um cronista, você precisa só de uma cena, de um momento para desenvolver uma história ali. Então, quanto mais você provoca esse caos, mais chances você tem de desenvolver qualquer tipo de negócios, de escrita, enfim. Então, acho que faz muito sentido. E, Ricardo, para a gente finalizar, eu sempre pergunto, né, para os convidados, um livro, uma indicação de um livro para quem está nos assistindo, quem está nos escutando, um livro que te marcou, um livro importante assim para você. Pô, é difícil. Normalmente eu leio uns 2, 3 livros por mês, uma parte impresso, uma Sim. parte em áudio. Impresso ou Aham. e-book, uma parte em áudio quando eu estou pedalando e correndo, principalmente. Pô, vai ser difícil indicar um livro. Eu vou indicar um autor Ótimo. em vez de um livro, porque eu acho que ele é um dos maiores magos da literatura, que é o Miyakoto. Eu sou Ah, sim. absolutamente apaixonado pelo Miyakoto, também pela forma que ele brinca com as palavras. É um autor Uhum. moçambicano, né? Sim. É fabuloso, tudo dele é fabuloso. O outro, talvez, tudo bem, indicando um livro que me marcou bastante, Grande Sertão Veredas, agora que me Sim. ocorreu agora, Guimarães Rosa, que é um meu outro grande herói, né? Sim. Então, tudo bem, de livro Grande Sertão, de E de autor, autor, Miyakoto. tudo, qualquer coisa do Miyakoto, qualquer rabisco que ele tiver feito num papel de pão, vale. Que legal. Não, ótimo, ótimo. Ricardo, obrigado, adorei. Acho que chegamos numa profundidade assim de entendimento, né, da história, do que é o clube, que tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando vão ficar cada vez mais motivadas ainda a fazer parte para quem não está no clube. E muito obrigado, muito legal ter você aqui. Acho que foi uma experiência muito, acho não, para mim foi uma experiência muito rica. Eu acredito que para quem está nos escutando, quem vai nos escutar no futuro também for. Muito obrigado pela oportunidade. Pô, eu que agradeço e nos vemos aí na jornada. A gente está sempre conversando, É isso. comunicando, tem muita coisa pela frente aí. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite, tá? Tchau, pessoal. Muito Boa obrigado. noite, Até pessoal. mais.